Hoje nós vamos falar de um exercício que alguns poderiam dizer que é meditativo, mas sem dúvida a gente concorda que é uma prática de respiração. Né? Como a respiração e a meditação frequentemente se sobrepõem, né? Algumas pessoas dizem que todo exercício de respiração tem um componente meditativo, várias das meditações têm um componente de respiração, mas nós estamos aqui para falar sobre o uso da respiração com outro objetivo. A gente geralmente usa a respiração para diminuir o estresse, para acalmar, para desacelerar o nosso movimento interno, para, de certo modo, gerenciar as nossas emoções, regulando, trazendo mais para um controle no sentido de nos deixar mais calmos mesmo, né? Desacelerados. Mas, do mesmo modo que a gente pode usar a respiração para diminuir a nossa velocidade, diminuir o nosso ritmo interno, aí, o turbilhão de hormônios, neurotransmissores e o estado interno mesmo que a gente cria no momento de estresse, existe essa situação em que a gente precisa melhorar um pouco isso, aumentar, ampliar. Como quando a gente precisa de um pouco de energia e foco. Pensa aquela situação, né? Você está lá no meio da tarde ou no final da tarde, está se sentindo sem energia, parece que a bateria está começando a acabar. Não é uma hora boa para você tomar um café, porque senão depois pode atrapalhar o teu sono, né? Mas você não está conseguindo mais ter energia e foco para terminar algum trabalho. Uma alternativa é sair e fazer um pouco de exercício, nós já falamos sobre isso. Mas outra alternativa é simplesmente trazer o foco para a nossa respiração. Sim, você pode usar a tua respiração para aumentar o teu nível de energia, o teu foco, o teu estado de alerta. Tá? E é um exercício super simples, demora 1 minuto. Eu vou justificar um pouquinho mais para vocês e depois vou demonstrar para a gente fazer junto, e você pode repetir ele nas vezes em que precisar. Então aqui, ó, técnica de respiração para melhorar a nossa energia, o nosso foco, o nosso estado de alerta. Então, primeiro, alguns aspectos dessa regulação interna. Então, durante o dia é natural que flutue um pouco o nosso nível de adrenalina, noradrenalina, né, ou norepinefrina no sistema nervoso central, e cortisol. A gente sabe o quanto a adrenalina e o cortisol cronicamente elevados são um problema para nós, porque gera estresse e destrói mesmo o nosso organismo. Mas na hora em que a gente precisa de foco e alerta, é a hora que a gente precisa de adrenalina e de cortisol para fazer, para desempenhar, para ter toda a nossa capacidade cerebral de processamento à nossa disposição. Então, se você está cronicamente com excesso de adrenalina e cortisol, você pode cronicamente começar a perder o foco ao longo do dia, e daí você precisa de outras medidas para diminuir essa produção crônica. Mas estamos pensando naquele dia em que você vinha num dia bom, não estava com excesso de adrenalina e cansou. Quem não tem esse momento de esgotamento? Daí você precisa ativar a tua produção de adrenalina e de cortisol. Então o exercício aqui tem por objetivo ativar a tua produção de adrenalina e de cortisol e trazer o foco para você, interocepção, né? Trazer o foco, porque às vezes o que está acontecendo? Você está distraído, tem muita coisa acontecendo fora de você, e o exercício de respiração te obriga a trazer o foco para o teu funcionamento de novo, te ajuda a se concentrar um pouco melhor. Então esses são os dois principais aspectos que eu acho que contribuem para que esse exercício aumente a tua capacidade de foco. Então a nossa ideia com esse exercício é produzir um estado de inspiração e expiração forçada, mas eu não inventei isso não, porque isso é, por exemplo, que a gente consegue durante o exercício vigoroso. Você tem já conhecimento, a gente já falou disso, você pode ver aí os nossos vídeos sobre o impacto do exercício físico na nossa vida, mas o exercício, um dos benefícios do exercício físico é melhorar a nossa capacidade de concentração e foco. E eu já falei para vocês que 10 minutos de exercício podem dar foco por 30 a 120 minutos depois da sessão de exercício, melhorar o nosso foco. Então, quando você tem uma tarefa que exige muita concentração, é super inteligente e estratégico da sua parte você fazer um exercício físico moderado para intenso por uns 10 minutos antes, porque você vai ter esse efeito.
E parte do efeito do exercício no foco e na atenção é o exercício produzir um estado de inspiração e expiração forçada, né? Quando que a gente está respirando assim? Quando a gente está fazendo exercício de alta intensidade, tá? Também aprendi a respeito da importância dessa inspiração e expiração forçada para ter foco no estado clínico chamado de hiperventilação cíclica, tá? Que alguns autores trazem. Então você trazer ou eles chamam de suspiro forçado é uma situação em que o centro lá de regulação da respiração no cérebro se ativa, e então porque o nosso cérebro funciona muito, não quero ser técnico demais aqui, mas com feedbacks em looping, assim. Então a adrenalina faz respirar mais rápido, mas a respiração mais rápida e mais forte faz liberar a adrenalina, e assim as coisas vão se misturando. Então quando você faz a hiperventilação, você estimula a produção de adrenalina. Quando você está com excesso de adrenalina, você naturalmente aumenta a respiração. E na yoga, já um conhecimento aí ancestral, eles falam da respiração do fogo, que consiste em forçar a expiração usando o diafragma para conseguir produzir esse estado de mais energia. Então o exercício em si é absurdamente simples, e nós vamos fazer ele agora por 30 segundos junto, mas eu queria explicar muito bem o porquê fazer. Então você vai fazer a inspiração fracionada, 2 a 4 puxadas na inspiração, sabe? Ou até 4, e a expiração de uma vez só, mas forçando com o diafragma também. Você vai perceber durante o exercício que já começa a produzir um calor interno. Tem pessoas que suam, pessoas que têm um pouco de taquicardia. Por isso que a gente deve fazer rapidamente. Então você pode começar com 15 segundos, 30 segundos. Com o tempo você se habitua e pode fazer por 1, 2, 3 minutos. Eu vi pessoas que recomendam até 5 minutos, mas eu na prática acho que 30 segundos a 1 minuto é suficiente para aquele momento em que você está precisando de um boost de energia. Então eu vou marcar aqui no meu relógio, tá? E dando um feedback de como é que o tempo está andando, para que você vá se reconhecendo e você percebeu que já está com o calor, já está com a sudor. Aí você pode parar, não precisa continuar, porque já fez o efeito que era esperado para aquele momento ali. Então vamos nos preparar e foi. Inspiração em 3, expiração em 1 de uma vez só. Passou 15 segundos. Trinta segundos, eu já estou sentindo calor. Se você precisa de mais um pouquinho, mais uns 2 ciclos. E depois deixa a sua respiração voltar para o natural. Agora você não se preocupa em respirar lento depois. Deixa ela se ajustar. E você vai sentir essa vivacidade, você vai sentir essa energia que corre pela pele, essa energia que vem na superfície, literalmente sentindo no corpo. Então é uma coisa muito simples de fazer e que vai te dar o efeito do shot de cafeína aí por mais vários minutos. E depois, inclusive, tendo o benefício de relaxar a tua respiração e diminuir a tua frequência cardíaca, diminuir a tua pressão sanguínea no restante do dia. Então é um boost de energia seguido de um período de relaxamento. Então você pode fazer isso no início da manhã, logo que acorda, né? Se expor ao sol, fazer um pouco desse exercício para dar uma energia, para começar as coisas com o pé direito no seu dia. Guarde isso como mais uma ferramenta aí na tua caixa de ferramentas para utilizar
sempre que for necessário.